No início de 2025, o jornal The Wall Street Journal informou que o Kremlin criou uma unidade especial para organizar sabotagens e ataques na Europa. Segundo dados da inteligência ocidental, o Departamento de Tarefas Especiais foi formado ainda em 2023. Seus representantes infiltram-se em estruturas e empresas do complexo militar industrial de países ocidentais, em universidades e companhias, além de planejarem e executarem sequestros e assassinatos. De acordo com os jornalistas, essa agência especial está por trás da tentativa de assassinato do chefe da Rheinmetall, do incêndio em pacotes de uma empresa alemã de entrega expressa e do fogo na fábrica da Diehl Defense, em Berlim. A unidade é comandada pelo conhecido coronel-general Andrei Averianov. Ele é procurado pela polícia tcheca como organizador das explosões em depósitos de munição em 2014. Por que a Rússia está desestabilizando a sociedade europeia? Como o Kremlin está construindo uma rede de agentes na União Europeia? E essas sabotagens podem impedir o apoio militar europeu à Ucrânia. Em 9 de maio de 2024, um grande incêndio ocorreu no centro comercial IKEA, em Vilnius. De acordo com os materiais do processo criminal, um explosivo com temporizador foi colocado na loja. Segundo a Procuradoria da Lituânia, os autores do ato de sabotagem estavam ligados ao serviço secreto russo por meio de diversos intermediários. Na mesma época, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou a prisão de 9 membros de uma suposta rede de espionagem russa. Eles estavam envolvidos em operações de sabotagem na Polônia e nos países bálticos. Os coordenadores russos frequentemente recrutam executores localmente, fornecendo instruções principais pelo aplicativo Telegram e pagando a cada um alguns milhares de euros. Após o colapso da União Soviética, e mesmo antes disso, a Rússia concentrava-se principalmente no uso da cobertura diplomática. Com o início da guerra em 2014, essa cobertura diplomática não é que tenha se tornado perigosa, mas simplesmente deixou de ser eficaz. Muitos pseudodiplomatas, que se passavam por diplomatas espiões ou representantes de serviços secretos, atuavam nos países europeus. Essas pessoas foram expulsas. E depois disso, foi tomada a decisão de mudar o foco para o uso de agentes recrutados localmente. Agentes formados entre a população local ou inseridos legalmente há muito tempo. Alguns, talvez, ainda desde os tempos soviéticos. Também passaram a usar ativamente a diáspora russa, que é bastante numerosa, e se sente muito confortável na Europa. E especialmente após o início das hostilidades em larga escala em 2022, quando aproximadamente 3 milhões de pessoas deixaram a Rússia, segundo estimativas aproximadas, ficou claro que infiltrar entre 1.000 e 2.000 agentes nesse fluxo não exigia grande esforço. Essas pessoas, em geral, são vulneráveis. Elas deixaram imóveis, parentes ou negócios na Rússia. Por isso, exercer pressão sobre elas, obter informações ou usá-las para os próprios fins, não apresenta grandes dificuldades. Ou seja, eles escolhem locais onde possam usar ativamente sua rede de agentes e demonstrar que são capazes, a qualquer momento, de organizar ações em larga escala como essas. Em 12 de maio de 2024, um incêndio ocorreu em um dos centros comerciais de Varsóvia. Na ocasião, cerca de 1.400 lojas e pontos de atendimento ao público foram destruídos pelo fogo. Em maio deste ano, o primeiro-ministro Donald Tusk declarou que se tratou de um incêndio criminoso encomendado pelos serviços secretos da Rússia. Ele acrescentou que as forças de segurança polonesas possuem informações que indicam a participação de agentes russos. Mais tarde, foi anunciado que a Polônia revogaria a autorização de funcionamento do consulado russo em Cracóvia, devido ao envolvimento dos serviços secretos da Rússia no incidente. Tomei a decisão de fechar o consulado russo em Cracóvia. Isso está relacionado ao fato de que nosso Ministério da Justiça, assim como os serviços de segurança, encontraram provas de que a Rússia esteve por trás do ato de incêndio criminoso cometido na Polônia há um ano. Foi um grande incêndio no centro comercial de Varsóvia, no qual, felizmente, ninguém se feriu. Isso é completamente inaceitável. Portanto, o consulado russo terá que fechar. Eles ainda possuem outro consulado. Então, se esses ataques continuarem, tomaremos medidas adicionais. Segundo a maioria das agências de inteligência europeias, no ano passado a Rússia realizou aproximadamente entre 50 e 100 ações de sabotagem e diversões em países da Europa. Pelo menos é assim que os serviços secretos dos países ocidentais classificam e interpretam esses casos. Foram diversos incidentes de incêndios, sabotagens e atos de subversão, ocorridos em 2024 em vários países europeus. Dessa forma, atualmente a Rússia tem usado cada vez mais aplicativos de mensagens
sabotagens para recrutar cidadãos, principalmente aqueles que estão dispostos a colaborar por motivos ideológicos ou financeiros. Portanto, a principal dificuldade está nas capacidades técnicas para monitorar as mensagens nesses aplicativos e reagir rapidamente a essas práticas. A comunidade ocidental está avançando nessa área. E acredito que a prisão do fundador do Telegram, Pavel Durov, em Paris no ano passado, se encaixa nessa tentativa de controlar diferentes áreas de atuação dos serviços secretos russos, inclusive para a realização de sabotagens em países da Europa. Em outubro de 2023, o veículo The Insider publicou uma investigação afirmando que a Rússia realizava sabotagens na Europa muito antes do início da guerra contra a Ucrânia. Segundo os jornalistas, a unidade do Departamento Central de Inteligência, liderada pelo general Averianov, realizava explosões desde 2011, quando a Rússia ainda era membro do G8 e um dos principais parceiros econômicos de muitos países ocidentais. A investigação afirma que o grupo de Averianov está por trás das explosões em depósitos de armas na Bulgária, em 2011, e na República Tcheca, em 2014. Essa mesma unidade organizou a tentativa de assassinato dos Skripals e do armamentista búlgaro Emilian Gebrev. De acordo com os serviços secretos ocidentais, desde 2022, as operações de sabotagem da Rússia fazem parte de uma campanha para interromper o apoio militar à Ucrânia. Por isso, os russos atacam a logística dos países ocidentais. Em junho do ano passado, ocorreram vários incêndios em depósitos de uma empresa alemã de entregas expressas no Reino Unido, Alemanha e Polônia. Segundo a investigação, os pacotes continham dispositivos incendiários artesanais. Os incêndios aconteceram nos dias 19, 20 e 21 de julho em Birmingham, Reino Unido, Leipzig, Alemanha, e perto da capital polonesa Varsóvia. Anteriormente, a agência Reuters informou que os dispositivos foram acionados por temporizadores previamente configurados, montados a partir de eletrônicos baratos chineses. Seu efeito foi potencializado por tubos com gel inflamável, disfarçados de produtos cosméticos. Porque, de vez em quando, eles destroem agências dos Correios na Ucrânia. Porque uma agência dos Correios, especialmente a Nova Posta, é um verdadeiro hub que facilita a resolução de muitas questões em áreas não governamentais. Por isso, escolheram uma das empresas de correio mais fortes e globais para testar a possibilidade de cargas incendiárias remotas, que, em teoria, deveriam incendiar não nos depósitos, mas no ar, quando o avião estivesse voando para os Estados Unidos ou para outro país. Dessa forma, primeiro, eles poderiam esconder sua participação, pois todas as evidências seriam destruídas. E segundo, seria um teste da possibilidade de usar esse método para realizar ações terroristas de intimidação. Quero dizer que essa tática é puramente terrorista. Aliás, foi usada no passado por fundamentalistas muçulmanos no Egito contra um avião de uma companhia aérea russa, onde a carga explosiva não detonou, mas causou um incêndio no avião sobre o deserto, levando à queda da aeronave. Isso demonstra claramente o modus operandi não apenas de uma organização terrorista, mas de um Estado terrorista. O jornal The Guardian revelou detalhes da investigação sobre as explosões. Segundo os jornalistas, o coordenador das operações nos depósitos da empresa alemã de entregas expressas no Reino Unido, Alemanha e Polônia foi o russo Alexander Bezrukav, que atualmente está sob custódia na Polônia, aguardando julgamento. E o organizador das explosões, aparentemente, foi a inteligência militar russa. Bezrukav, natural de Rostov-do-Don, com múltiplas condenações, está na lista de procurados criminais. É provável que tenha sido recrutado pelo Departamento Central de Inteligência. Supõe-se que os incêndios nos depósitos foram um teste inicial para um futuro plano russo de detonar pacotes semelhantes durante voos de carga para os Estados Unidos e Canadá. Acredito que a Rússia apostará na criação de um clima de medo na Europa diante da perspectiva de uma grande guerra continental com a Rússia. Moscou deverá intensificar seus ataques cibernéticos e aumentar a ameaça de sabotagens em áreas estratégicas no interior dos países europeus. A Rússia explorará ainda mais as vulnerabilidades da Europa nos sistemas de energia e no ciberespaço, e isso será perceptível já nos próximos anos. Também penso que o primeiro sinal sério disso foi o apagão na Península Ibérica. O Kremlin está interessado em gerar, dentro das sociedades europeias, especialmente entre as elites financeiras envolvidas no apoio à Ucrânia, como os complexos industriais militares,
militares, uma atmosfera de nervosismo e medo com relação a esse apoio. E mesmo sem eliminar fisicamente determinadas figuras, como líderes de empresas de defesa europeias, a Rússia já atinge seu objetivo de intimidação e disseminação do medo. Quão eficaz é essa tática? Ainda é difícil dizer. A Europa continua apoiando a Ucrânia. No entanto, em termos de fobias pessoais e do clima entre comunidades profissionais, essa pressão pode influenciar a velocidade ou a radicalidade com que certas decisões sobre o apoio à Ucrânia são tomadas. Um dos alvos das sabotagens russas foi o complexo industrial militar europeu. Em julho do ano passado, os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha frustraram uma tentativa da Rússia de assassinar o diretor-geral do conglomerado de defesa alemão Rheinmetall, Armin Paperger. Segundo informações da CNN, esse atentado fazia parte de uma série de ataques planejados pelo Kremlin contra a liderança de fabricantes europeus de armamentos. A Rheinmetall é o maior produtor de projéteis de artilharia de 155 mm e, além disso, mantém uma parceria com a Ucrânia na fabricação de veículos blindados e outros armamentos. Foram ativamente utilizadas, contra a Rheinmetall, estruturas da esquerda radical, grupos que foram manipulados com a ideia de que a nova fábrica passaria a produzir armas, e com isso colocaria em risco a situação ambiental local. Construíram toda uma narrativa nesse sentido. A empresa em questão tomou a decisão de estabelecer uma produção completa de armamentos em território ucraniano, criando não uma, mas 3 fábricas e iniciando a produção, na Ucrânia, de um tanque que nem sequer está em uso pelas Forças Armadas da Alemanha. Se já conhecemos os tanques Leopard, isso indica que o próximo passo pode ser a produção dos Panther. E não é necessário que esses Panther entrem no arsenal da Ucrânia imediatamente. O ponto principal é que a indústria de tanques ucraniana pode vir a ser integrada à rede industrial de defesa do Ocidente. Esse é um passo estratégico muito sério, e é exatamente isso que incomoda a Rússia. A Rússia contrata pessoas para executar diversas tarefas, desde incendiar armazéns ligados ao fornecimento de armamentos até cometer pequenos atos de vandalismo. O objetivo é interromper o envio de armas ocidentais para a Ucrânia e minar o apoio da opinião pública a esse fornecimento. Desestabilizar a situação e minar as capacidades econômicas dos países que apoiam a Ucrânia. Esse é o foco. Na Polônia, a atividade está em nível altíssimo, tanto nas ferrovias quanto ao redor do aeroporto da cidade de Rzeszów, que funciona como um verdadeiro centro logístico. Eles estão usando intensamente suas redes de agentes, atuando sob bandeiras alheias, utilizando poloneses, belarussos e até mesmo ucranianos, muitas vezes sem que esses saibam que estão sendo usados. Vejo claramente o trabalho dos serviços de inteligência poloneses, que estão de fato atuando de forma ativa e eficaz, desmantelando grupos inteiros de sabotadores. Desde 2022, a espionagem russa na Europa se expandiu. O Kremlin recruta pessoas com dificuldades financeiras e suscetíveis à influência para realizar pequenas ações de sabotagem. A Rússia também tem como alvo ucranianos no exterior, buscando recrutá-los para comprometer sua reputação e posição nas sociedades ocidentais. Os serviços de inteligência russos utilizam na Europa a mesma tática e metodologia que empregam na Ucrânia. Recrutam indivíduos marginalizados ou com determinadas convicções ideológicas para realizar ações de sabotagem. Eles monitoram grupos temáticos e páginas públicas em redes sociais, identificando pessoas que deixam comentários ou demonstram algum tipo de engajamento, o que permite abordá-las diretamente, especialmente aquelas com motivações financeiras ou ideológicas. Na Europa, os principais alvos são cidadãos ucranianos que emigraram, além de belarussos e outros falantes de russo que vivem na União Europeia. Isso permite aos serviços russos explorar cidadãos comuns para fins de sabotagem, criando uma atmosfera de incerteza social e aumentando o clima de tensão e expectativa de guerra. No entanto, a recrutação e infiltração de espiões também ocorre nos níveis mais altos. Em janeiro de 2024, tornou-se público que as autoridades da Estônia prenderam o cientista russo Vyacheslav Morozov, suspeito de espionagem em favor da Rússia. Desde 2010, Morozov atuava como professor de teoria política internacional na Universidade de Tartu. Em junho, ele foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão. Morozov foi considerado culpado de atuar em benefício de um serviço de inteligência estrangeiro contra a República da Estônia. O caso atual é um complemento a várias dezenas de casos anteriores e ilustra a determinação dos serviços de inteligência russos em infiltrar-se em diversas esferas da vida na Estônia, inclusive na área científica.
A Rússia, tradicionalmente, usa a diplomacia científica para fins de espionagem e recrutamento, inclusive entre os círculos acadêmicos da União Europeia. Um exemplo disso é a Universidade da Amizade dos Povos, fundada em Moscou no início dos anos 1960, mais conhecida como Universidade Patrice Lumumba. Muitos líderes de países da África e do chamado Sul Global foram formados nessa instituição. Ao mesmo tempo, a Rússia não perde de vista as oportunidades que oferecem seus simpatizantes na comunidade científica europeia, especialmente entre grupos radicais de esquerda. Esses grupos, frequentemente ligados a tradições comunistas, são usados para organizar ações públicas. Isso é particularmente visível em países do sul da Europa, como a Itália, onde existem fortes práticas histórico-políticas de esquerda e conexões com a Rússia. Nesses ambientes acadêmicos, Moscou continua buscando aliados para promover narrativas pró-Rússia, tanto no meio científico quanto em ações públicas que são amplificadas pela sua rede de mídia. Em maio deste ano, o Tribunal Penal Central de Londres, Old Bailey, condenou 6 cidadãos búlgaros residentes no Reino Unido. Eles foram considerados culpados de espionagem em toda a Europa a favor da Rússia. Alegou-se que o grupo fazia parte de uma extensa rede de espionagem que realizava vigilância e operações de inteligência entre 2020 e 2023. A investigação revelou que o grupo, entre outras atividades, monitorava uma base militar americana na Alemanha, onde soldados ucranianos poderiam estar em treinamento. Só em janeiro deste ano, a base aérea do Bundeswehr em Schwerin registrou 6 aparições de drones desconhecidos. A publicação Der Spiegel informou que as autoridades alemãs investigam o caso sob suspeita de espionagem. Além disso, o material afirma que veículos com placas diplomáticas atribuídas à Embaixada da Rússia em Berlim foram vistos diversas vezes perto de bases militares. Em março de 2025, em Bruxelas, foi divulgado o Livro Branco, o principal documento sobre defesa europeia para o período até 2030. Segundo o documento, a Rússia continuará sendo uma ameaça fundamental para a segurança da Europa no futuro próximo. As ações do Kremlin, como sabotagens, ataques cibernéticos e desinformação nos países europeus, visam intimidar e desestabilizar a sociedade, além de minar o apoio financeiro e militar à Ucrânia. E somente unindo forças, a UE e a Ucrânia podem resistir às ações agressivas do Kremlin. Já está em andamento uma fase ativa, uma fase quente ativa, ou como podemos chamar de outra forma, guerra no território da Europa, com uso de explosivos, armas, envenenamento e a atuação ativa de agentes. A guerra pode ser diversa, pode assumir várias formas, inclusive uma guerra de contração contra operações de sabotagem. Felizmente, a Alemanha entendeu isso e está trabalhando ativamente nessa direção. Há entendimento também nos serviços secretos da República Tcheca e da França. Os italianos começaram a trabalhar ativamente agora. Os países escandinavos praticamente se uniram em um bloco forte. Eles recebem ajuda eficaz daqueles que têm ligação com nossos países bálticos. Eles auxiliam nessa questão. Ou seja, existe entendimento. Não tão rápido quanto gostaríamos, mas existe. A tarefa da Rússia é dividir, destruir a unidade, fazer todos brigarem e colocar sob dúvida todo o sistema de segurança que foi construído na Europa e no mundo nos últimos 80 anos. Digamos assim, na civilização ocidental.